Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever conosco. Digite lá paulo.delanhece, compartilhe os nossos vídeos ou clique no link quando você receber. Ao lado dele está escrito se inscrever, se inscreva e nos ajude a levar a palavra do Senhor. O título da aula de hoje é A Mordomia da Igreja Local. Temos alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Primeiro, Mateus 16, 18, Jesus edifica a sua igreja. Atos 12, 5, uma igreja de oração. Romanos 16, 5, a igreja em casa. 1 Coríntios 4, 17, igreja lugar de ensino. 1 Coríntios 14, 12, igreja lugar de edificação. E Efésios 1, 22, Jesus, o cabeça da igreja. Também 1 Timóteo 3, 14, 15, escrevo-vos estas coisas, para que sabais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço no reino de Deus. A nossa leitura básica, o texto básico da aula de hoje, Atos 9, 31, 1 Coríntios 1, 1, 2 e Hebreus 10, 24, 25, que nos diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Considera-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoneço-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então está aqui a mordomia da igreja local, a mordomia e a orientação bíblica para termos um local de culto, de adoração e louvor ao grande Deus. Já se perguntou a respeito de quem a igreja local é constituída? Uma pergunta sempre é especial para o início de uma reflexão. A nossa lição é sobre a igreja local. Essa igreja amada por muitos, mas odiada por outros. Há quem pensa que se pode amar a Cristo, mas não a sua igreja. Uma das coisas mais significativas do Novo Testamento, a partir do ministério dos apóstolos, era o amor deles pela igreja. Esse amor só foi possível por causa do exemplo maior de Jesus Cristo, o fundador da igreja. Nesta lição, queremos que você seja encorajado a amar a igreja, a servi-la e defendê-la. Eu abro um parênteses aqui para fazer um breve comentário. Nossa aula hoje é uma aula rápida, apenas de 28 minutos, mas nesse parênteses eu quero dizer que a igreja, ela tem sido o canal de bênção para todos, os povos, nações da terra. Isso é inegável, mas em contrapartida, por causa de alguns escândalos, há muito se queixar sobre algumas igrejas. Mas precisamos aprender a dividir a água do vinho, a separar e não misturar as coisas, porque os escândalos realmente acontecem, né? Tanto da igreja evangélica como na igreja católica. Mas nós que somos salvos,
precisamos ter a consciência de saber dividir o certo e o errado. E aí não ficaremos decepcionados com a igreja. Só esse breve comentário que eu queria fazer antes de entrarmos à aula. A introdução nos diz que a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nessa lição retiraremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar na qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie nesse estudo. Esse é o grande tema, o grande pedido a nós. É uma oração, uma súplica que fazemos no início desta aula. Tópico 1. A mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo do século, Deus confiou a programação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. Êxodo 3, 1 ao 22, 17, 14. Tempos depois falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias revelou-se através de seu Filho, Jesus Cristo, Hebreus 1, 1. Ou seja, hoje ele fala pelo próprio Filho, através dos seus pastores, pastoras, ministros e ministras, de modo geral. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e dos discipulados nas igrejas locais, ou seja, nós que ministramos. Por isso todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo e estudando-a em profundidade e alçando o seu inestimável e infinito valor. Espera-se que a liturgia do culto cristão, a palavra de Deus, tenha primazia. Salmo 119, verso 11. No culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ser toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. Ou seja, a palavra de Deus ela precisa ter prioridade no nosso culto. A palavra de Deus deve ter prioridade na boca dos pregadores e cantores, e não apenas movimentos, como acontece em alguns casos, aonde traz mais escândalo do que verdades. A mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoa. Marcos 16, 15 e 16. Jesus e os apóstolos não escolhiam quem evangelizar. Todos que chegavam até ele eram tocados pelo seu amor. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser programada a tempo, a fora de tempo. 2 Timóteo 4:2. Somente ela pode transformar o interior dos homens, ou seja, homossexual, lésbica, prostituta, drogado, assassino, pedófilo, criminoso, ou mesmo aquele que se acha bom, porque não faz mal a ninguém, precisa da palavra de Deus e precisa ser alcançado e tocado pelo Espírito de Deus. Todavia, paralela à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz. Mateus 28:19. Ide por todo o mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazo. Sem discipulado não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanece em Cristo, mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. Ou seja, quando a igreja não cumpre o papel dela, que é levar a palavra de esperança a este mundo que vive em pecado, vive em treva, vive em mentira,
aonde o crime, a corrupção, aonde as drogas, aonde a desonra ao pai, à mãe, aonde os filhos não respeitam, aonde os pais são pedófilos, aonde adultério, prostituições, divórcios têm imperado, a igreja, se não chegar a essas pessoas, ela perde o seu real significado, porque a igreja, ela está neste mundo para ser o sal da terra. A igreja está neste mundo para ser luz nesta terra. Nós fomos chamados para alcançar essas pessoas para Cristo. Se você não tem falado de Cristo, você não é igreja, porque a igreja, ela fala de Cristo, e a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Como que está o seu coração? O que você tem falado? A mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Ou seja, eu e você, nós, a igreja, fomos o que recebemos o dom do Espírito Santo para falarmos em novas línguas, para profetizarmos, para anunciarmos as boas novas do Senhor. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 10. Na Bíblia, a orientação para o uso correto dos dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 40. Há uma ordem, como que esse dom deve ser usado e para quê? Para que não vire a bagunça que acontece em muitas igrejas. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinhos e etc, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice. Imaturidade muitas das vezes revela apenas carnalidade e infatibilidade. 1 Coríntios 3, 1. O Espírito Santo, ele é Deus, e como Deus, ele é ordeneiro, ou seja, ele faz as coisas corretamente, tá? Ser cheio do Espírito Santo não precisa sair gritando aos quatro ventos. Ser cheio do Espírito Santo é ter o temor de Deus dentro do nosso coração. Tópico 2, a mordomia da ação social da igreja. Assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos um fundamento para a obra de assistência social. Nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. Certamente que já com a idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jiré não desampara jamais aqueles que o servem. Salmo 82, verso 3, 4. Logo, entendemos, o que o salmista Davi está dizendo, o justo, tá? Não é qualquer um que não será desamparado, não é o preguiçoso. O vagabundo, ele vai mendigar o pão. Aquele que não quer trabalhar, aquele que não tem compromisso, nem com Deus, nem com o trabalho, nem com a família, ele vai mendigar o pão. Mas se ele for justo, o Senhor irá sustentá-lo, o Senhor irá guardar a sua vida. Nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Provérbios 29, versículo 7. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Ou seja, eu preciso estar pronto a estender a mão ao meu irmão, aos necessitados, não aos aproveitadores, A gente tem que tomar um cuidado, porque hoje existem muitas pessoas aproveitadoras.
Existem pessoas que dizem que quer emprego, mas ele não para no emprego. Existem pessoas que dizem que quer emprego, mas ele não respeita a diretriz da empresa. Existem pessoas que dizem que quer emprego, mas ele quer dormir até meio-dia. Ele não corre atrás, ele não trabalha, ele não cumpre as suas obrigações. Então, esses aí nós não devemos ajudar. O próprio Salomão, num dos seus provérbios, diz: preguiçoso vai ter com a formiga. E o apóstolo Paulo disse: você que não quer trabalhar, não coma. Então, se a pessoa é necessitada, a gente deve ajudar. Se ele é vagabundo, a gente devemos mandar ele trabalhar. Nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, chamou pelos necessitados. Isaías 1,17. Jeremias, o profeta da lágrima, falou em defesa dos oprimidos. Jeremias 22,3. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender aos pobres. Ezequiel 16,49. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Zacarias 7,9, 10. Então, a igreja, o povo de Deus, sempre esteve atento, e o próprio Deus, à necessidade do povo, daqueles que realmente eram necessitados. Assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra da assistência social no Novo Testamento. Exemplo, nos Evangelhos. Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Mateus 14, 13 e 21, Mateus 15, 29 e 30. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam de pão cotidiano. Pelo menos deveria, mas infelizmente tenho que abrir um parênteses aqui de novo para dizer que nem sempre a igreja cumpre com esse papel. Talvez por problemas financeiros, porque não tem realmente recurso, mas muitas das vezes por negligência. E quando muito se ajuda, talvez não é suficiente, até mesmo porque a igreja também não tem para poder bancar as famílias. Mas não podemos fechar os olhos ao necessitado. Não podemos deixar de falar, pois foi para isto que o Senhor nos chamou. Nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Atos 1,6. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Atos 2,44, versículo 45. Só que eles eram fiéis, Eles trabalhavam um para o outro. Não é como hoje, que muitas das vezes cada um cuida apenas do seu umbigo. Essa é a situação que vivemos hoje da igreja, infelizmente. E como diz uma palavra que eu achei muito interessante no Facebook: se a dor do seu irmão, o sofrimento, a angústia dele não doer em você, a sua doença é pior. Infelizmente é o que vivemos hoje. Nas epístolas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério do socorro aos pobres, aos carentes. Romanos 12, 8. O apóstolo Tiago, de início em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se da corrupção. Tiago 1, 27. Pois a fé sem as obras é morta em si mesmo. Tiago 2, 17. Então, a fé sem obra, ela é morta. Não adianta eu ver o meu irmão passando necessidade e eu dizer a ele: vai em paz. Não adianta eu ter fartura na minha mesa e não ajudar o meu próximo que está com fome.
Que fé é essa? Que cristianismo é esse? Que mensagem de esperança é essa que eu vou pregar, se eu não consigo condoer com a situação do meu próximo? Estou falando próximo, estou falando aquele que quer trabalhar, estou falando aquele que vai à luta, tá? Como eu já disse lá atrás, não estou falando dos vagabundos, daqueles que exploram a fé, daqueles que vivem de casa em casa somente para comer à custa dos irmãos. Não, não é desses. Eu estou falando dos que precisam, agindo para a glória de Deus, o alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo, ou do machismo, ou da teologia da liberação, braço auxiliar do marxismo, que descentraliza o evangelho e polariza o reino de Deus para acolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessa ideologia usam o ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta, o comunismo, né? Para que melhor entenda, quem não sabe o que é socialismo, machismo, é o comunismo. Olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que aconteceu em Cuba, olha o que aconteceu em muitos outros países, aonde essa praga entrou. Olha o que está acontecendo no nosso Brasil. Quantas famílias desempregadas depois de muitos anos do comunismo no poder do Brasil. Graças a Deus caiu por terra. Graças a Deus isso está acabando. E depois as pessoas querem que o nosso presidente resolva a situação de tantos anos de comunismo em 6 meses. Mas vai dar certo, porque o Brasil acordou. O fundamento da igreja local para a prática social está no salmista, nos profetas e em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os mesmos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós, e portanto devemos amar o nosso semelhante. Marcos 12, 30, 31, Gálatas 2, 10. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos? Prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e deprimidos. É uma pergunta. Na maioria das vezes, nenhuma estrutura, infelizmente. Lógico, nós sabemos de várias igrejas que fazem grandes trabalhos nessa área. Parabéns, glórias a Deus por isso. Mas na maioria das vezes, a igreja está deixando a desejar. É preciso, à luz do exemplo do nosso Salvador e dentro das nossas possibilidades, Eclesiastes 9:10, estruturar o caminho de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos na mordomia da ação social. É uma pergunta e também um clamor. Sejamos zelosos. Subsídio doutrinário, diaconia, serviço ministerial são os esforços no serviço a Cristo que continuam o ministério encarnacional que realizou, que nos ajuda a realizar o caráter desse ministério. É servir, não imita o padrão da autoridade ou do propósito que este mundo impõe. A essência do ministério tem sido explicada por Cristo de uma vez para sempre. Marcos 10, 45, e como consequência, servimos a Cristo por meio de servir a criação que está debaixo de seu senhorio. A dimensão do serviço no ministério leva-nos, além de divulgar as boas novas, com denoto e coragem a participar do desejo de Deus, que é alcançar de modo prático os marginalizados da sociedade, as pessoas que não têm ninguém para pretear a sua causa e que se encontram desconsideradas e abandonadas. Também foram criadas à imagem de Deus. A igreja, revestida pelo poder do Espírito, terá de passar das palavras para as ações. Quer ver realizados os propósitos de Deus? Não poderá haver maneira de fugir desse fato, se formos realmente servir no ministério, continuando de Jesus Cristo. Esse serviço deve seguir o exemplo de seu ministério, ou seja, a igreja tem que sair do oba-oba, de somente falar, de somente prometer e regaçar as mangas e fazer. A mordomia dos crentes na igreja local. Tópico 3.
Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desagrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é esta falsa ideia, já que a igreja sou eu. Não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Infelizmente, isso tem crescido. Em alguns casos, levado pessoas para longe da fé. Ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar, ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, o seu corpo. Líderes cristãos como mordomos, os pastores da igreja local como mordomos cristãos têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés aos discípulos e ensinou: entendais o que vos tenho feito, porque eu vos deixei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 12, 15. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho. Mas infelizmente há líderes que se acham maior, há líderes que você não consegue chegar até ele. A mordomia dos membros congregados numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica e membro do corpo de Cristo, deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade, orando, louvando, testemunhando e evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamento e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia, João 9,4. Esse é o papel da igreja, o chamado da igreja. Conclusão: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel da igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja, congregue com